Começar então, meu povo? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora Corredentora, rogai por nós. Nossa Senhora Medianeira de todas as graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, vamos hoje estudar a respeito da religião e do erro religioso. Então, primeiramente, a religião, o conceito de religião. A religião é a capacidade de honrar a Deus, é o hábito de honrar a Deus. Então, a religião, a palavra religião, ela designa os atos que nós praticamos para nos relacionarmos com Deus. E esses atos, eles podem ser tanto naturais quanto sobrenaturais. Então, por exemplo, existem atos de religião que são naturais, como o jejum e a esmola. E existem atos de religião que são sobrenaturais, como, por exemplo, a oração, como, por exemplo, os sacramentos e etc. Vejam vocês o seguinte, a religião, ela foi revelada por Deus aos poucos, tá? E mesmo povos que nunca receberam, hoje todos os povos já receberam a revelação, mas mesmo os povos que em determinado momento ainda não haviam recebido a revelação, sempre tiveram práticas religiosas. Por quê? Porque a religião ela é uma virtude moral. Então ela é discernível, a necessidade da religião ela é discernível a partir da própria observação da natureza. As pessoas, pela razão natural, elas conseguem discernir que é necessário praticar uma religião. Nós vimos, quando nós estudamos sobre a existência de Deus, que a existência de Deus ela é aferível pela mera razão natural. Por isso que mesmo povos, antes de receberem a revelação de Jesus Cristo, ou mesmo de saberem sobre a história de Israel, já tinham sistemas religiosos. Porque eles já entendiam, é possível a qualquer pessoa entender que existe um Deus, e que esse Deus é todo poderoso, e que esse Deus deve ser adorado, deve ser... essa é a palavra, adorado. É justamente isso que torna o ateísmo não apenas errado, mas também ridículo. Porque o ateísmo ele é a própria negação da razão natural. O ateísmo, assim, na maior parte das vezes, o ateísmo ele é um ato da vontade. Não é que a pessoa não acredita, que ela recusa, as consequências da existência de Deus. Mas na hipótese do ateísmo ser realmente uma questão de incompreensão, ele é um sério defeito na inteligência, vulgo burrice. Porque a própria razão natural ela discerne a existência de Deus. Com base nisso, como é que nós designamos aqueles atos religiosos praticados por pessoas na época que ainda não haviam recebido a revelação e mesmo assim já tinham uma religião? Essa é a chamada religião natural, tá? Então, é a chamada religião natural, ou seja, as práticas religiosas exercidas por pessoas que não haviam tido contato com a revelação divina, mas já tinham alguma prática religiosa, a chamada religião natural. Aquilo que nós chamamos de sentimento religioso. Só que além da religião natural, existe também a religião sobrenatural, que é aquela religião que efetivamente produz um resultado na vida e na alma da pessoa. Por quê? Porque a religião natural ela não é suficiente. A religião natural ela consegue alcançar poucas verdades de fé. Por exemplo,
a existência de Deus, a providência divina e a obrigação da adoração. Isso uma pessoa sem a revelação consegue saber. Agora, ela não é suficiente, por quê? Porque Deus, ele não apenas se revelou progressivamente ao longo da história, mas ele nos forneceu a plenitude da revelação através da encarnação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo nasceu, cresceu, foi conhecido, viajou, pregou. É a pessoa mais conhecida da história da humanidade, Jesus Cristo. Não há quem nunca tenha ouvido falar em Jesus Cristo. E com base nisso, ele próprio disse, né? Se eu não tivesse vindo, vocês ainda teriam alguma desculpa. Mas como eu vim, vocês são indesculpáveis. Ou seja, não há desculpas a partir do cumprimento da revelação, da plenitude da revelação, para uma pessoa limitar-se à religião natural. Porque Deus, ele através de Jesus Cristo, ele não só se revelou plenamente, mas ele revelou plenamente também tudo aquilo que ele espera de nós. Que diz respeito à profissão da verdadeira fé, à participação nos sacramentos, ao cumprimento dos mandamentos e à obediência à hierarquia constituída por Jesus Cristo. Então, por causa disso, a religião natural não é mais suficiente. É necessário uma religião sobrenatural. O que é a religião sobrenatural? A religião sobrenatural é a soma das verdades que Deus revelou e dos mandamentos que ele deixou. Então, por exemplo, o mistério da encarnação, o mistério da redenção, diversos outros mistérios da nossa fé. Esses não são alcançáveis pela razão natural. Eles dependem da revelação divina. Então, uma pessoa que nunca teve contato com a revelação cristã, ela não vai saber a respeito da encarnação, ela não vai saber a respeito da redenção. Então, ela não vai saber a respeito da necessidade da devoção mariana. E é importante pontuar, depois do que aconteceu na semana passada, né? A devoção mariana, ela não é apenas uma utilidade. Ela não é apenas um benefício, ela é uma obrigação, ela é uma necessidade. Porque a Virgem Maria, quando ela foi associada ao plano de salvação, ela se tornou medianeira de todas as graças, corredentora junto com Jesus Cristo. Por quê? Porque todas as graças vêm dele e ele veio dela. Então, é justamente por causa disso que ela recebe por direito, eu posso até dizer por direito divino, porque foi o próprio Deus que estabeleceu as coisas dessa forma, ela recebe o culto mais alto abaixo de Deus. O maior culto que se presta a quem não é Deus é o culto da Virgem Maria, o culto chamado de hiperdulia. É o culto maior do que o culto dos anjos, é o culto maior do que o culto dos santos. É a maior veneração que existe. Abaixo da latria, abaixo da adoração, é o culto à Virgem Maria. E eu digo isso por quê? Porque a falsa igreja na semana passada publicou aquele documento asqueroso, onde disse, que os católicos devem parar de usar os títulos de corredentora e medianeira de todas as graças, porque o único redentor é Jesus Cristo e o único mediador entre Deus e o homem é ele. E isso não é totalmente verdade, porque ele é o único redentor da humanidade, mas ele dividiu o mistério e a operação da redenção com ela. Ele dividiu. Ele era obrigado a fazer isso? Não, não era, mas ele quis fazê-lo. E ele o fez. Ele associou a Virgem Maria à obra da redenção. Ele quis vir dela. Então, tá, ótimo. Ele nos redimiu. Ele nos redimiu como? Através do sangue e da água que saíram do seu lado, na cruz. Mas isso veio da onde? Isso veio dela. O sangue dele é o sangue dela. Percebe? Então, você se orgulha de ter sido salvo pelo sangue de Cristo? Pois muito bem, o sangue de Cristo é o sangue de Maria. Então, você não é salvo apenas por Jesus Cristo. Você é salvo por Jesus Cristo em associação com a Virgem Maria, porque ele assim o quis. Consequentemente, nessa posição sublime que ela tem, ela é, como os papas disseram,
por tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes, a dispensadora das graças divinas, a medianeira de todas as graças, todas, não só as graças atuais, não, também a graça santificante, que vem pelo batismo, que vem pela confissão, a graça santificante também vem pelas mãos da Virgem Maria. É ela que nos entrega a graça santificante quando nós a recebemos no batismo ou quando nós a recebemos de volta depois de perdermos na confissão. Porque a graça santificante vem do sangue de Cristo, o sangue de Cristo veio do corpo dela. Então ela é, as palavras do Papa São Pio X, a reparatrix da humanidade decaída e a dispensatrix dos dons divinos. Todos os dons divinos. Então a devoção mariana, o culto mariano, ele não é apenas uma utilidade, uma ferramenta excelente para a nossa santificação. Não, ele é uma obrigação, ele é uma necessidade. Ninguém se salva senão pelas mãos da Virgem Maria. Ninguém. Aqueles que se salvam sem cultuá-la porque não a conhecem, se salvam pelas mãos dela sem saber. E aqueles que, sabendo do culto mariano, rejeitam o culto mariano e querem se salvar apenas agarrando-se a Cristo, estão perdidos. Simplesmente perdidos. Não se salvarão. É simples assim. Eu fiz questão de dar essa explicação aqui agora porque, mesmo no meio tradicional, existem certas pessoas vacilantes para a desgraça do meio católico que também não estão conseguindo entender essa questão. Ah, mas quer dizer então que não basta eu pedir a salvação da minha alma a Deus, eu tenho que pedir a Virgem Maria também? Sim, é exatamente isso. Qual parte você não está entendendo? É exatamente isso. Não, mas ele é Deus, ela não é, não sei o quê. Eu sei. Nós sabemos que ela não é Deus. Nós sabemos que ela não é deusa. Mas nós sabemos também que ela foi associada por ele à obra da salvação. Ele dividiu essa operação com ela. Um momento na história bíblica que prefigura a relação de Jesus Cristo com a Virgem Maria. Uma das pré-figuras de nosso Senhor Jesus Cristo foi o rei Salomão. Isso todos nós sabemos, né? O rei Salomão foi uma das pré-figuras de Jesus Cristo. E quando Salomão se tornou rei, lá no capítulo 2 do livro dos Reis, quando ele se torna rei, ele era ainda um homem jovem, né? Ele era jovem e ele era inseguro. Ele, poxa vida, né? Ele estava substituindo o grande rei Davi. Não era uma coisa fácil de fazer. Tanto é que depois ele faz aquela oração pedindo a Deus sabedoria, capacidade. Eu sou só um menino, como é que eu vou reinar sobre esse povo todo, etc, né? O rei Davi morre e fica quem? Salomão, órfão de pai, só com a mãe dele, Batseba. E quando Davi morre, o irmão de Salomão, também filho de Davi, Adonias, tenta tomar o trono, tenta ocupar o trono, porque ele era mais velho. Ele não aceitava a decisão de Davi de dar o reino a Salomão. Salomão consegue conter a rebelião, consegue assumir o trono de Israel, mas ele resolve perdoar o irmão e não fazer com que o irmão fosse morto. Entretanto, surge um novo problema, que é o seguinte: os dois se apaixonaram pela mesma mulher. A Sulamita, a morena do Cântico dos Cânticos, aquela de quem Salomão fala no Cântico dos Cânticos, a mulher que havia cuidado de Davi na velhice, aquela jovem que Batseba chama para poder cuidar dele, é uma jovem muito bonita e tal. Os dois se apaixonam por ela. E a Adonias, ele para se vingar de Salomão, ele fala assim: tá bom, eu não posso reinar, eu não posso assumir o trono, mas pelo menos essa mulher eu vou tomar para mim. E ele então procura pedir a permissão de Salomão para tomá-la em casamento, mas ele não vai direto a Salomão, por causa da rixa entre os dois. O que ele faz? Ele vai pedir para a mãe de Salomão, a mãe do rei, a rainha mãe, Batseba. Será que a senhora não pode pedir para ele, tudo que a senhora pede ele dá e tal? Pede para ele para me dar Abissag por esposa e etc. E ela então vai até Salomão para poder fazer o pedido a ele.
E vejam só como que é esse encontro. Batseba foi, então, ter com o rei para lhe falar em favor de Adonias, para interceder por Adonias. Quando ela entrou, o rei se levantou, foi-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou então que se colocasse um segundo trono para sua mãe, e ela se sentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse ela. Não me negues. Pede, minha mãe, respondeu o rei, porque nada te recusarei. Aqui, uma vez que Salomão foi uma pré-figura de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo disse, né? O novo Salomão está aqui. Né? Essa relação, ela também prefigura a relação de Jesus Cristo com a Virgem Maria. A Virgem Maria também é toda poderosa por tabela. Deus é todo poderoso pelo seu próprio poder. Ela é toda poderosa por súplica. Ela é a chamada onipotência suplicante. Por quê? Porque ela tem absolutamente tudo o que ela quer quando ela pede. Nada do que ela pede é recusado pelo Rei Jesus Cristo. E ela, colocada como rainha, o título rainha não é decorativo. Não se trata de um elogio. São João, quando ele viu a Virgem Maria no céu, lá no Apocalipse 12, ele a viu como? Ele a viu vestida de sol, ou seja, revestida da autoridade de Deus, da autoridade de Jesus Cristo, e coroada com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ele a viu assim, ele a viu coroada. Ele a viu de posse do reino de Deus. Ela é a rainha do reino de Deus. Jesus é o rei e ela é a rainha. Isso não é um título decorativo, ela é rainha, ela tem autoridade. Por isso que ela pode muitas vezes alcançar a salvação de pessoas que não conseguiriam sem a intercessão dela. Ah, mas existe? Ô louco se existe. A quantidade imensa de pessoas que não se salvariam, seriam condenadas ao inferno por toda a eternidade, não fosse a intercessão da Virgem Maria. Assim como o primeiro milagre de Jesus Cristo, a autorrevelação nas bodas de Caná da Galileia, só aconteceu porque ela pediu e ele ainda ensaiou dizer não para ela. Ele ainda ensaiou, falou, mas não é minha hora ainda, eu não vim aqui para isso e tal. Não, mas faz. Ele foi lá e fez. Fez o milagre fora de hora, porque ela pediu, não porque ele quis fazer, porque ela pediu. Então, dentro da virtude de religião, dentro da religião sobrenatural, a religião revelada, está e sempre estará a figura da Virgem Maria. Sempre. Virgem Maria que, não sei como é que vai ficar agora depois dessa desgraça da terça-feira passada, mas a Virgem Maria, que nós podemos dizer sem medo de errar, que é uma figura na história da humanidade, inclusive com uma rejeição menor do que a figura de Jesus. Existem mais pessoas que falam mal de Jesus do que pessoas que falam mal da Virgem Maria. Jesus Cristo é mais rejeitado do que ela. Tamanha, eu não vou dizer qualidade, porque é óbvio que Jesus Cristo tem muito mais qualidade do que ela, porque é Deus. Mas assim, tamanha proximidade, empatia que as pessoas nutrem com a figura da Virgem Maria. E ela existe justamente para isso. Alguns dos títulos que a Virgem Maria tem, por exemplo, auxílio dos cristãos, refúgio dos pecadores. Por que não se diz que Deus é o refúgio dos pecadores? Por que se diz que a Virgem Maria é o refúgio dos pecadores? Porque quando a gente peca, qual é a nossa tendência diante de Deus? É de se esconder de Deus, fugir de Deus. Como aconteceu com Adão e Eva. Eles pecam, em Gênesis 3, o que eles fazem? Vão se esconder.
Deus desce para falar com eles, como fazia todas as tardes, desce ali no final da tarde e não encontra, mas cadê? E Adão está escondido lá no meio do mato. É justamente para isso que foi nos dada em benefício a figura da Virgem Maria. Porque é muito mais fácil chegar-se a ela do que a ele. Porque em relação a Jesus Cristo sempre existe a possibilidade de você se aproximar dele e escutar dele o quê? Afastai-vos de mim, malditos. Né? Para o fogo eterno, preparado para vós e para os demônios. Ele tem essa autoridade. E tem o direito divino, justo, o exercício da justiça, porque muitas vezes é o que nós merecemos mesmo. Mas por isso que ele nos deu o refúgio dos pecadores, que é a Virgem Maria. E todo mundo sabe que é muito mais fácil achegar-se a ela do que a ele. E olha que benefício que a gente tem. Às vezes está com vergonha de comparecer diante de Deus. Então o que faz? Reza a Virgem Maria, pede a ela. E ela muitas vezes não, sempre, né? Já que ela é a medianeira de todas as graças, é ela que nesse momento conduz a alma à conversão. A alma vai lá, reza a Virgem Maria, respira fundo, se acalma, fala, quer saber? Vou me confessar. Quem é que está levando ele para lá? É ela. Jesus Cristo vai lá, concede a graça santificante. Entrega a graça santificante na mão dela e ela te dá. Sempre. Então ela está, né, no meio nesse meio da religião sobrenatural, a religião revelada. Professor, mas documento não tem nada de errado, não nega dogma. E precisa negar dogma? Tem necessidade de negação de dogma? Já proibiram você de usar o título. Qual a necessidade de negar dogma? Não precisa. Basta que você não faça uso devido do culto mariano, da devoção mariana, e basta que você não dê a ela a veneração que ela merece. Isso basta para que você entre no desfavor de Deus. Assim como entra no desfavor do pai aquele que rejeita o filho, entra no desfavor do filho aquele que rejeita a sua mãe. Então, terça-feira da semana passada, encerrou-se um capítulo da crise da igreja e se iniciou um novo capítulo. Um novo. A coisa ela foi para um outro patamar. Eles escalaram degraus que nem no Vaticano II eles tiveram coragem de escalar. Eu estava lendo ali um livro que conta a história do Vaticano II, o Concílio de João 23, do Michael Davis. O capítulo 10º fala só sobre a questão de Maria. Ela foi um grande problema no Concílio Vaticano II. Por quê? Porque isso que eles estão fazendo agora, eles já tentaram fazer lá. E sabe qual foi um dos motivos pelos quais eles não conseguiram fazer isso lá? É porque não houve consenso nem entre os revolucionários, entre os modernistas. Nem entre eles houve concordância. Muitos deles, modernistas revolucionários, odiosos, pessoas assim horríveis. Até para eles isso foi demais. Não, mas também já é demais. Mexer na Virgem Maria já é. Até entre eles houve esse escrúpulo, esse pudor, que hoje já não existe mais. Tamanho chiqueiro em que se transformou a nova religião. Esse lodaçal, esse pântano, esse cemitério de almas. Então, assim, a quem estava escutando o galo cantar, mas não estava entendendo muito bem aonde está cantando o galo e tal, eu imagino que depois disso vai esperar mais o quê? Para tirar o pé dessa imundície. Ele tinha que dar uma resposta, mas ele não podia
Eu lamento que esse seja o clima desse início de aula, da primeira aula que Tá ótimo. ela tá vindo pra cá, porque já fazia muito tempo que a gente não falava sobre a crise. Mas toda vez que eu coloco em algum vídeo seu, tá causando. Sempre que a gente põe, não, tá. É que a gente ficou um tempo sem falar da crise por causa da catequese ordinária mesmo. Estamos fazendo a catequese normal, por ordem do padre, né? Mas, obviamente, faz-se necessário falar sobre esse assunto, tendo em vista que a gente não teve aula na semana passada, né? Por conta dessa novidade terrível, né? Assim, levaram 60 anos para fazer isso, né? Então, assim, quando vier o anticristo, depois vocês assistam a aula que eu dei, a catequese que eu dei com o professor Carlos Bezerra, que está lá no YouTube, né? Quando vier o anticristo, a maioria dos católicos vai abandonar a adoração de Jesus Cristo para adorar o anticristo. E quem levará os católicos para adorar o anticristo será a falsa igreja. É o que está no Apocalipse. Foi o que ensinaram os papas e os doutores da igreja, conforme eu mostrei as referências lá. Mostrei lá, li na íntegra as corretas interpretações da profecia do Apocalipse 13, que fala do anticristo. Quando acontecer, são essas pessoas aí que vão levar essa turma toda para adorar o anticristo. É óbvio, né? E tem alguma dúvida de que eles vão? Depois disso que vocês viram semana passada? Vocês têm alguma dúvida de que esse povo vai lá alegremente, bovinamente, com a coleirinha, feliz da vida, para se prostrar diante do falso Deus, para receber na mão e na testa a marca da fera, a marca do anticristo? Será que vai levar mais 60 anos para isso acontecer? Não sei, levou 60 anos para chegarem na Virgem Maria. Vão chegar em Jesus Cristo, é óbvio. E por que isso é tão grave que muita gente não está entendendo? É porque os católicos, eles já se desviaram num nível que eles já conseguem aceitar a figura de Jesus sem a figura dela. Foi o que eu vi nos comentários das postagens das redes sociais. Foi exatamente isso que eu vi. Tem muitas que você mais vê, né? Ela é só a intercessora. Ela só intercede. Ai, gente, eu não é só a intercessora. Tanta raiva que eu Qualquer um pode ser intercessor. Ela não é só isso. Isso aí é pouco. Para descrever a cooperação dela, essas palavras não são suficientes. Por isso que existem termos que só cabem a ela: corredentora, medianeira de todas as graças. Porque só cooperadora, intercessora, não é suficiente. Não faz com que a pessoa entenda exatamente o papel que ela exerce. E lembrando, de novo, repito, essas palavras não são elogios. Descrevem a atuação real que ela exerce na economia da salvação. É o trabalho dela, é o que ela faz, é a função dela no reino de Deus. É a autoridade que ela recebeu dele para fazer. E esse povo vai tudo, né? Já se perderam completamente. Quiseram igualar ela a qualquer um santo. Exato. Né? Aquilo que eles falaram lá sobre a atuação dela, a cooperação dela, a intercessão dela, aquilo ali pode se dizer a respeito de qualquer santo. E não, ela é diferente. Ela está no Gênesis, né? No projeto da redenção. Né? A mulher. Ela é diferente, ela é superior. Então, e isso é tão grave, isso vai levar tanta gente pro inferno que vocês não têm ideia. Entendeu? Por quê? Porque ela não é apenas a melhor forma de se chegar a Jesus, ela é a única forma de se chegar a Jesus. Porque ele não brotou da terra crescidinho, ele não brotou num pé de alface, e ele também não nasceu de duas barrigas. Não, ele nasceu dela e só dela. Então ela é o único caminho para se chegar a Jesus Cristo. Então uma pessoa que não a conhece, vá lá. Será conduzida a Jesus Cristo pelas mãos dela sem saber que está sendo. Agora uma pessoa que a conhece e rejeita a sua mediação universal, rejeita a sua maternidade universal, rejeita a sua corredenção, essa alma está perdida. Essa alma está condenada ao inferno. Essa alma está na mão de Satanás. É simples assim. Esse pessoal todo aí, eles não conseguem entender a gravidade do que aconteceu. Agora, eles não entenderem, não vai mudar nada. Porque vai acontecer do mesmo jeito.
Então, não sei nem o que falar mais a respeito disso. Vamos prosseguir. Mas, repetindo algumas frases do Padre Wander, do sermão do último domingo que eu publiquei no blog, né? Colocar o pé nas paróquias do Novo Zordo, depois do que aconteceu agora, tão escancarado, explícito, desse jeito, é acender uma vela para Deus e para Satanás ao mesmo tempo. Afonso Maria de Ligório fala muito bem nas Glórias de Maria, né? Sim. Sobre os títulos e a devoção mariana, quantas almas... São Luís Maria de Grignon de Montfort, São livros proibidos. no Tratado da Verdadeira Devoção, ele fala lá, né? Não existe melhor maneira de distinguir um herege de um santo do que a devoção mariana. É a principal maneira, né? Não, e o pior, né? O documento coloca lá, não, mas essa doutrina está ancorada no magistério do Papa Francisco. Eu falei, nossa! Agora, bom, então assim sim? Por que não disse antes? Por que você não disse antes? Não é mesmo? Enfim. Bom, a revelação da religião por parte de Deus, ela foi progressiva, certo? Ela foi progressiva, então ela foi se desenvolvendo. A mesma religião, importante, a mesma religião revelada desde sempre, mas religião que foi sendo desenvolvida gradualmente pelo próprio Deus à medida que a humanidade ia afastando-se do momento da criação e aproximando-se do momento da redenção. Mas a mesma religião. Então, essa mesma religião, o primeiro estágio dela se chama religião patriarcal, que foi a religião praticada por Abel, por Enoque, por Noé, por Abraão, Isaac, Jacó. A religião dos patriarcas, a religião patriarcal. Depois, Deus, ele amplifica a revelação com Moisés. Ele revela o seu nome, ele revela os mandamentos, ele revela a necessidade de construção de um templo, primeiro um templo portátil, o tabernáculo, depois um templo fixo, com Salomão. Ele revela o sacerdócio, através lá dos levitas. Essa nova fase é a chamada religião mosaica. Mosaica porque veio de Moisés, veio de Deus através de Moisés. E por fim, a plenitude da revelação, através de Jesus Cristo, a religião cristã. Que hoje, infelizmente, não basta usarmos essa palavra, é preciso especificar mais. A religião católica. Hoje é preciso fazer essa distinção porque existem diversas seitas religiosas que se dizem cristãs. Muitas vezes tem até um ou outro sacramento válido, um batismo, um matrimônio, mas não são religiões salvíficas. São religiões também demolidoras de almas. São religiões impeditivas da salvação. São obstáculos à salvação. Mas é a mesma religião. Assim como a criança, quando cresce um pouquinho, aí se torna adulta, é a mesma pessoa que era aquele bebê. Mais desenvolvido, mas é a mesma pessoa. Quando envelhece, depois está lá já no auge da sua força, etc. É a mesma pessoa que era na adolescência, a mesma que era na infância, a mesma que era no ventre materno. É a mesma, mas em estágios de vida diferentes. Então, da mesma forma aqui, a gente está tratando da mesma religião. E por que é importante dizer isso? Porque existe hoje uma religião chamada judaísmo, que se diz, por aí, muita gente acredita nisso, né? Que se trata da continuação daquela religião passada. Não! O judaísmo, esse que a gente vê hoje, ele é uma nova religião. Porque aquela religião passada, muitas vezes a gente incorretamente chama de judaísmo, a religião
a religião de Moisés, a religião dos patriarcas, aquilo não era judaísmo, aquilo era a religião católica. Mas a religião católica mais jovem. A religião católica na infância, com os patriarcas, na adolescência, com os profetas, e então, na plenitude da fase adulta, com Jesus Cristo, com os católicos. Mas é a mesma religião. Então, é importante que se diga isso. Vocês entenderam essa distinção? Entendeu? Ótimo. Esse ponto é importante. Eu ia pular ele, mas ele é importante. Porque a gente vai falar das falsas religiões, né? Então, vejam vocês o seguinte. Não há como compreender a história humana sem Jesus Cristo. Nada na história humana pode ser devidamente entendido sem Jesus Cristo. Porque ele a vinda dele, a encarnação para a redenção, é justamente aquilo que dá sentido a toda a história. Explica por que tudo aconteceu daquela forma até aquele momento e por que tudo acontece desse jeito hoje. Então, Jesus Cristo é a figura que concatena todos os fatos da história da humanidade. E justamente por causa disso, Jesus Cristo ele é obviamente a figura central no plano divino. Então não tem como ter uma religião revelada que se diga correta que não tenha ele no centro. E hoje existem muitas, certo? A Umbanda, o Candomblé, as Testemunhas de Jeová, o próprio judaísmo, o islã, o budismo, o hinduísmo, o espiritismo. São todas religiões que não têm Jesus Cristo no centro. E, obviamente, são falsas religiões. Porque não há como pretender uma ação religiosa que não tenha Jesus Cristo como norte. Por ele ser justamente essa figura que sintetiza toda a história humana e centraliza a operação da religião. Ele é o próprio objeto da religião. Ele é Deus. Tá? Ele é o criador de todas as coisas. É o que diz o livro dos Colossenses, né? No Gênesis já diz, né? Deus diz, né? Façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Façamos quem? Ele, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então, no Colossenses diz, né? Tudo foi feito por ele, Jesus Cristo, e para ele, Jesus Cristo. Então, ele é a origem de todas as coisas e é o objetivo da criação. É o destinatário de todas as coisas. Além disso, a igreja que ele fundou, que é quem opera a religião, provê a salvação das almas, provê a santificação das pessoas, ela foi constituída por ele. Ele é o cabeça. E a igreja é o seu corpo. Então é preciso sempre que se tenha no centro da religião a figura de Jesus Cristo, para que essa religião seja correta. E aí nós vamos entrar na segunda metade da aula, que é a seguinte: a questão do erro religioso. Todas as religiões, com as suas respectivas formas, são igualmente agradáveis a Deus? Sim ou não? Resposta: não. Não são, tá? Somente a religião estabelecida por Deus é sobrenatural, santa e agradável a Deus. As falsas religiões, elas não são apenas inúteis. Elas muitas vezes são destrutivas. Elas não apenas não ajudam a pessoa a alcançar a salvação, como elas atrapalham, elas são obstáculos à salvação. Isso foi o que sempre foi ensinado. É importante, porque tem muita gente que fala assim, mas é melhor, né, ter uma religião do que nada, né? Então, não, é melhor não ter nada. Não tendo nada, talvez a pessoa até tenha alguma desculpa. Agora, a falsa religião, assim como qualquer outro pecado, e a falsa religião é um pecado contra o primeiro mandamento e o segundo também,
A falsa religião, pela sua própria natureza, ela é um obstáculo à salvação, ela é um empecilho à salvação. Uma pessoa de uma falsa religião que viesse a se salvar, por algum desígnio divino, ela se salvaria apesar da falsa religião, mas nunca por causa da falsa religião. É possível um muçulmano se salvar? É. Em exceção, é. Em regra, não. Em exceção, é. Se ele for invencivelmente ignorante a respeito da necessidade da igreja, da necessidade de Jesus Cristo e etc. Se ele tem uma ignorância invencível, se ele não tem culpa da prática da sua falsa religião, é possível que ele seja salvo pela misericórdia divina. Agora, ele nunca vai alcançar a salvação através da religião falsa que ele professa. Será sempre apesar dela. Assim como acontece com os nossos pecados em geral. É possível que a gente se salve tendo cometido um monte de pecados ao longo da vida? É possível. Agora, isso significa que os nossos pecados nos ajudaram a salvar? Claro que não. Todos eles nos atrapalharam. E se uma pessoa que cometeu um monte de pecados vem a se salvar pela misericórdia divina, ela foi salva apesar dos seus pecados e não por causa deles. Você consegue entender a lógica do raciocínio? A prática de uma falsa religião é um pecado. É um pecado mortal. Como é um pecado mortal o roubo? Como é um pecado mortal o adultério? Como é um pecado mortal o homicídio? É possível um assassino se salvar? É. Mas isso significa que se acontecer dele se salvar, ele vai chegar no céu e vai falar assim, tá vendo? Me salvei por causa do meu homicídio. Porque eu fui um homicida e hoje eu tô aqui. É claro que não. Ninguém é idiota de pensar uma coisa assim. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, Deus é tão misericordioso que ele me salvou apesar do homicídio que eu cometi. Como aconteceu com o rei Davi, por exemplo. Adúltero e assassino. Matou o marido da mulher que ele queria tomar. Né? Então, assim, uma pessoa que recebe a salvação numa situação como essa é porque ela teve o seu pecado perdoado, da prática da falsa religião perdoado. Nunca por causa daquele ato que ela está praticando. Porque a prática de uma falsa religião é sempre desagradável a Deus. Sempre. As falsas religiões, elas são intrinsecamente más. O que significa dizer que elas são intrinsecamente más? Significa que elas são más por si só. Não tem nada que as torne boas. E não tem nada que as torne justificáveis. Nunca. Ah, mas a fulaninha abandonou a igreja e hoje tá numa religião. Ah, mas pelo menos tá fazendo bem, né? Pelo menos é melhor que nada, né? Já pensou se ela não tivesse religião nenhuma? Sei o que não. Eles pensam no bem material. Que bem é esse? Que bem é esse? Ah, sim, Porque antes da tragédia do documento da Virgem Maria na semana passada, teve a questão a questão da sala de oração para muçulmanos na Biblioteca do Vaticano, né? E aí aquele site, o Catequista, né, que é conduzido por um diácono, e ele falando, né, não, porque veja bem, é porque tem muçulmanos que estão lá estudando na Biblioteca do Vaticano, eles pediram, né, para Santa Sé se não poderiam ter uma sala para poder fazer as suas orações, né? E a Santa Sé de muito bom grado forneceu uma sala para eles poderem fazer as suas orações tranquilamente, numa boa, nada demais, viu, gente? É só, como é que é a palavra que ele usou? É só boa convivência e um pouco de gentileza. Aí eu falei, pois muito bem. Alguém consegue imaginar, por exemplo, uma mulher casada abrindo a sua casa, fornecendo um quartinho para amante do marido, né, em prol da gentileza, de um pouco de gentileza, da boa convivência, porque a amante precisa muitas vezes, né, porque, enfim,
É tão isso. Eu vou acolher porque é tão difícil meu marido ter que sair de casa para encontrar com a amante. Por que ele não pode receber dentro de casa, tadinho, né? Então, poxa, se ela pediu, por que eu não, né? Tanto jeito. Tão uma pessoa tão boa e tal. Você percebe o ridículo da situação? É justamente isso que a falsa religião está fazendo com a cabeça dos católicos. Fazem com que os católicos aceitem coisas que são simplesmente inconcebíveis, ridículas. Primeiro, o que esse povo está fazendo na biblioteca do Vaticano? Já começa por aí. Eles não têm biblioteca, não? Né? Nos países árabes, nos países muçulmanos, não tem biblioteca nesses lugares? Por que precisa ir para Roma? É porque eles não estão indo lá para estudar, eles estão indo lá para profanar a religião, eles estão indo lá para fincar a bandeira, assim como acontece com o astronauta quando chegou na Lua a primeira vez. O que ele fez quando ele chegou lá? Foi lá e colocou a bandeira do país dele lá. Cheguei, aqui é nosso. Então, é isso que eles estão fazendo lá no Vaticano, é isso que as falsas religiões fazem com a igreja o tempo todo. E desde o Vaticano II é o que tem se permitido com a igreja o tempo todo. E vai piorar. Né? Já fizeram culto a Pachamama, a deusa lá indígena, dentro da Basílica de São Pedro. Já botaram a estátua de Lutero lá. Já fizeram agora procissão LGBT, terminou com missa, agora, 2 meses atrás. Já negaram agora a corredenção e a mediação universal da Virgem Maria. O que é uma sala de oração para os muçulmanos? Né? Bom... e aí a pergunta óbvia, né? Por que essas religiões são intrinsecamente falsas? Porque elas não foram reveladas por Deus. Resposta mais óbvia do que essa. A única religião verdadeira só pode ser aquela que Deus revelou. Se ele não tivesse revelado nenhuma, vá lá, né? Estamos tentando achar, né? Mas não, ele revelou a religião verdadeira. E, por óbvio, a religião verdadeira não pode ser outra a não ser aquela que ele revelou. E se ele revelou essa, é porque ele não quer a outra. Não é óbvio isso? Então, outra pergunta importante. Por que essas formas de culto são perigosas? Por que essas formas de culto são perigosas? Porque praticar um falso culto ou negligenciar o verdadeiro culto ofende a Deus. Primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses além de mim. A Escritura diz, usa essa palavra, né? O Senhor vosso Deus é um Deus ciumento. Ele não aceita, né? Dividir a sua glória e a sua majestade e a adoração que ele recebe. Ele não aceita dividir com outros deuses. É o que ele disse lá em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outros. Ele é ciumento. Ele não aceita, ele não tolera. Outra pergunta boa. Mas e quanto aos grupos não católicos que também se chamam de igreja? Aí, eu já li para vocês, mas eu vou mencionar novamente. As catequeses de Santo Tomás de Aquino, catequese sobre o credo. A edição que eu uso é a edição publicada pela minha Biblioteca Católica em 23. Páginas 77 e 78, quando Santo Tomás ele vai explicar o artigo do credo, creio na Santa Igreja Católica. Deve-se saber que, embora diferentes hereges tenham criado diferentes seitas, elas não pertencem à Igreja. Porque estão divididas em partes, mas a Igreja é una. E aí ele coloca um versículo do Cântico dos Cânticos. A minha pomba, a minha perfeita é uma. Não é 2, nem 3, nem 4. Né? Nem 30 mil. Né? Portanto, ninguém deve desprezar ou permitir ser expulso dessa igreja, pois não há salvação senão na igreja única. Assim como, fora da Arca de Noé, ninguém pôde ser salvo. Essas comunidades separadas, elas não fazem parte da igreja.
Professor, mas isso não é óbvio? Não, não é. Por quê? Porque no Vaticano II, a igreja mudou a sua doutrina e passou a dizer que eles também fazem parte da igreja. E tem elementos de salvação. O Espírito Santo usa. Né? Aí eu separei alguns trechos aqui do magistério do Vaticano II, que é o magistério vigente hoje, né? Por exemplo, a Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo, no parágrafo 3. Cadê? Aqui. Essas igrejas, já começa errado, já começa chamando de igreja. Essas igrejas e comunidades separadas, embora tenham defeitos, não estão despojadas de sentido e de significação no mistério da salvação. O Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, não se recusa a servir delas como meios de salvação. E aí nós vemos aqui, né, que aquilo que a igreja sempre ensinou é justamente o oposto disso. As falsas religiões, todas elas, não são meios de salvação nunca, jamais. Elas são o contrário, elas são obstáculos à salvação e não meios de salvação. Mas hoje, por que os padres sobem em púlpitos aí, celebram junto com protestantes, com mãe de santo, com o diabo a quatro? Por que eles fazem isso? Porque a partir do Vaticano II passou-se a se ensinar essa nova doutrina, de que todos nós fazemos parte da mesma igreja. Todos nós fazemos parte de uma única religião. Nós apenas temos maneiras diferentes de entender certos pontos. Mas todos nós estamos no caminho da salvação. Então a gente se une e manifesta a nossa amizade, a nossa solidariedade, né? Manifesta o nosso pecado contra o primeiro mandamento, enfim, né? Essa parte do Espírito Santo já contradiz tudo, né? Porque eles falam que o Espírito Santo está em todas as igrejas, mas cada igreja ele fala uma coisa diferente. Exatamente. É o Espírito Santo esquizofrênico, né? Cada hora ele fala É o Espírito Santo bipolar. É o Espírito Santo esquizofrênico. Ele não sabe o que ele diz. Né? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Né? Uma hora, para os católicos ele fala que a Virgem Maria é corredentora e medianeira de todas as graças. Para os outros ele fala que ela é uma mulher qualquer, né? Essa palavra que eles usam, né? É uma mulher qualquer. Agora sim, uma outra razão muito óbvia para se entender por que as religiões cristãs não católicas não são parte da igreja é porque todas elas surgiram ou do cisma ou da heresia. E cisma e heresia são pecados mortais. Não são apenas pecados mortais, são pecados mortais que excluem da comunhão. O cisma, a heresia, a apostasia, né? Enfim. As pedras de tropeço. Então, assim, uma religião que nasce do cisma ou da heresia, ela por si só não faz parte da igreja, não tem como fazer. Porque o cisma e a heresia são impedimentos à comunhão. A gente vai chegar nisso mais na frente quando a gente for falar dos pecados, né? A igreja católica usa muito isso, né? A gente precisa acolher, se unir, Só que, ao contrário, os outros, eles não precisam. Não é o mesmo acolhimento, não. Eles não precisam acolher ninguém. Eles querem ir entrando. Pode vir um pastor protestante num púlpito católico, infelizmente acontece muito, os padres recebem pastores, deixam o pastor pregar na missa muitas vezes, né? Deixa o pastor pregar e tal. O pastor pode chegar lá e não falar da Virgem Maria. Ele pode chegar lá e falar que não precisa rezar para os santos. Ele pode chegar lá e falar um monte de besteira. Agora, qual é o pastor protestante que permite que um católico vá lá e rezar a Ave Maria no microfone na frente de todo mundo? Só eu vendo para acreditar numa coisa dessa, que eu nunca vi. Até que se um padre for, o papel dele vai ser fazer um exorcismo, né? Exatamente. Falando a respeito... Eu vou concluir aqui, hoje. E aí, concluir aqui hoje falando das seitas cristãs não católicas. E aí, na próxima aula, eu falo das seitas religiosas não cristãs,
o judaísmo, o islã, o budismo, o hinduísmo. E aí a gente conclui essa questão. Vou encerrar por aqui, para não sobrecarregar, senão eu ia precisar de pelo menos mais meia hora de aula. Bom, perguntas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.